Por aqui também. Acho que acredito que já esteja. Olá, boa tarde, pessoal. Deu um probleminha técnico aqui, mas já estamos aqui, todos aqui novamente. Sérgio, Joyce, Anderson, nosso convidado ilustre, mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Anderson enriquecendo o nosso conhecimento aqui sobre empreendedorismo e tudo mais. Hoje é a nossa live, nós vamos falar sobre... Vão pensando aí, pessoal. Já peguem aí o caderno, já vão anotando. Depois, para as minhas duas turmas, vão ter umas perguntinhas para vocês que estão assistindo a live. O que vocês acham do tema de hoje? Ter um produto, ter um bom produto ou o serviço é crucial para o sucesso? Vamos pensando aí. O Anderson vai falar sobre isso, mas é bom vocês já irem pensando. Perguntas, coloquem lá perguntas, façam. Se for comentário podem fazer, que aos poucos eu vou colocando aqui ao vivo para o Anderson já ir respondendo para vocês, tá bom? Vamos lá, Anderson, com você. Então tá bom. Fala, turma. E aí, tudo certo aí com vocês? Como é que passaram o final de semana? O que vocês fizeram de bom? Ninguém vai contar nada? Estou esperando. Vamos ver o que eles vão começar a colocar aqui. Está colocando boa tarde. Já estão assistindo. Gente, mais uma vez, para mim é um prazer a gente estar aqui podendo bater um papo, a gente poder compartilhar um pouquinho aí de algumas coisas, sempre deixando claro que aqui ninguém é dono da razão, sempre deixando claro que aqui a gente compartilha histórias, e cada um vai fazendo aí as suas escolhas, cada um vai vendo como aproveita melhor as informações, e cada um vai definindo aí o que isso pode agregar para o dia a dia. Lembrando que o objetivo aqui é como a gente melhorar a nossa carreira e como a gente melhorar a nossa visão de empreendedorismo. Porque eu estou batendo muito nessa tecla com vocês, que não importa se você é um empreendedor, não importa se você é um colaborador de uma empresa, a cabeça precisa ser muito parecida, né? A cabeça tem que estar na mesma direção. Não dá mais para a gente ter a cabeça de antigamente, a gente tem que ter uma cabeça mais atual e entender o mundo dos negócios. Então, não é simplesmente, eu fui contratado para fazer essa função, tenho essa remuneração e vou fazer isso a minha vida inteira. Não está errado também, né? Cada um faz as suas escolhas. Mas eu quero realmente poder ajudar vocês a estarem com uma visão mais conectada aí com as coisas que estão acontecendo, que estão vindo pela frente. A gente falou na primeira live da importância de, antes da gente ter um bom negócio, ou a gente ter uma boa carreira, a gente está bem resolvido como ser humano, que é, de alguma forma, buscar um equilíbrio espiritual, físico e mental. Se a gente consegue estar bem estabilizado nesses pontos, naturalmente a gente entra para dentro de uma empresa e a gente entra mais fortalecido. E aí é o tijolinho por vez, né? Então vamos colocando um tijolinho de cada vez. Então eu estou começando como um motoboy, eu estou começando como uma recepcionista. Qual é o próximo passo? E aí eu vou dando o passo a passo, né? Sempre entendendo que para isso acontecer é fundamental investir aonde? Na carreira, tá? Tem que investir em conhecimento, tem que estudar, pegar o dinheiro e fazer com que vocês sejam ricos de conhecimento. Depois vocês vão ser ricos de bens, mas primeiro vocês precisam ser ricos de conhecimento. Quando a gente entra, agora entrando um pouquinho na visão de empreendedorismo, quando a gente vai trabalhar numa empresa, quando a gente vai montar um negócio, uma coisa é muito importante, né? É importante ter coragem, é importante ter visão e é importante a gente buscar as melhores práticas. Então, legal, de alguma forma, eu fui visionário e, gente, de verdade, ser visionário não necessariamente é inventar a roda, mas é a gente poder, muitas vezes, aperfeiçoar coisas que já estão prontas e que a gente pode melhorar. Melhorar não só no produto, não só no serviço, mas na experiência do cliente,
né? Como é que a gente consegue melhorar isso? E o intuito hoje também é a gente fazer um processo mais interativo. Eu quero ver as perguntas que vocês vão estar fazendo e diante das perguntas e das dúvidas, a gente ir batendo um papo e ajudando vocês aí a ter uma visão mais, enfim, mais clara diante de todos esses pontos. Quando a gente começa a olhar essa questão de visão, o que é muito importante? É muito importante a gente definir produto ou serviço. Então, ou seja, eu vou montar um negócio, ou eu vou trabalhar em uma empresa. Aquele produto que foi criado, ou aquele serviço que foi criado, seja na empresa que eu estou montando, ou seja na empresa que eu estou trabalhando, eu tenho quase que certeza que ela está ou resolvendo o problema de alguém, ou ela está realizando o sonho de alguém. Por quê? Porque quando eu tenho essa clareza, quando eu tenho essa situação mais ajustada, todo o restante vem de uma forma mais fácil. Ou seja, criar um bom apelo de vendas, criar uma boa estratégia de marketing, criar uma boa estratégia comercial, criar uma boa estratégia de experiência de cliente, gestão de pessoas, processos, tecnologia, tudo que envolve o dia a dia do mundo do empreendedorismo. Mas se eu puder ter essa convicção que eu tenho um bom produto na mão, ou um bom serviço na mão, eu posso dizer que já é um grande passo para que você consiga fazer as coisas de uma forma melhor, né? Serviço, eu quero criar um serviço. Boa parte, quando eu penso em criar um serviço, vem um pouco da base de experiência que a gente tem de vida. Então, de repente, você já trabalhou em algum local, numa área específica de prestação de serviço, e que ali você, de alguma forma, viu os clientes falando, poxa vida, se alguém fizesse isso, se alguém fizesse aquilo, se alguém me ajudasse nisso. E aí você olhou aquilo e falou, opa, o cliente está falando isso para mim. Se alguém me ajudasse nisso, se alguém fizesse isso, se alguém fizesse aquilo. E o mercado não está fazendo. Os concorrentes não estão fazendo. Porque, gente, a melhor forma de você criar uma solução é você escutar as pessoas, escutar o mercado, né? Escutar as demandas. E isso é muito importante, porque quando você escuta, né, depois você volta para essas pessoas e aí você fala, cara, sabe aquilo que você estava falando, que se alguém criasse isso, se alguém fizesse isso, se tivesse esse tipo de serviço? Não, eu fui estudar sobre isso, eu entendi a necessidade das pessoas, e aí, com base nisso, né, foi muito importante eu criar a minha estratégia. Então, esse é um ponto muito, assim, muito crucial, né, que eu, particularmente, eu gosto muito de pensar nisso, né, pensar em escutar pessoas. Porque também não adianta a gente sentar, né, numa mesa e ficar, hoje eu vou criar algo, hoje eu vou pensar em algo. Acho que isso é importante. Mas escutar, ele é o ponto mais importante em cima de todos esses aspectos. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no meu caso, eu trabalhava na Sul América. Já contei um pouquinho da minha trajetória, né? Meu primeiro emprego foi no McDonald's, depois Banco Real, depois fui trabalhar na Sul América, na área de planos de saúde para a empresa. Então, as empresas compravam o plano de saúde da Sul América. E eu estava ali, dentro da operação, dentro do dia a dia. E eu comecei a ouvir que as empresas começavam a pedir muita coisa. E quem vendia o plano de saúde para as empresas eram corretoras de seguros. E a maioria das corretoras de seguros faz um trabalho muito mais de intermediação do que agregar serviços aos clientes, principalmente agregar serviços pós-venda. E aí são diversos tipos de serviços. E aí os clientes começavam a falar, poxa, se alguém me ajudasse nisso, se alguém me ajudasse naquilo, se alguém fizesse isso, poxa, se tivesse esse tipo de serviço. E aí o que eu fiz ali? Eu fui só escrevendo. Cada cliente que falava uma necessidade, eu escrevendo as necessidades dos clientes. Eu falei, opa, peraí. Se o cliente está falando que se alguém fizesse isso, então peraí, eu vou fazer. É possível?
eu tenho conhecimento técnico, eu tenho uma faculdade de publicidade e propaganda, e aonde o marketing para mim foi extremamente estratégico. Então eu falei, não, eu vou sair da Sul América, eu vou criar uma corretora de seguros, especializada em planos de saúde para a empresa, com todo o meu conhecimento técnico, o meu relacionamento de mercado, e vou agregar os serviços que os clientes querem. Então, ou seja, eu não precisei inventar a roda. Eu simplesmente observei aquilo que as pessoas falavam. Aquilo que as pessoas falavam, se alguém fizesse isso. E aí, com disciplina, né? Aí você vai para outros níveis, né? De buscar conhecimento. Então, como é que eu melhoro a minha estratégia de marketing? Como é que eu melhoro a minha estratégia comercial? Como é que eu melhoro a minha estratégia de entrega do serviço? E aí, isso aí você vai, com o passar do tempo, você vai melhorando dia após dia, né? Ninguém vai chegar com a melhor solução e as melhores práticas para tudo. Principalmente quando a gente está começando um negócio. Então, a minha trajetória foi muito em cima disso. Se a gente pegar outros exemplos de empresas, o que esses caras enxergaram? Né? Vamos pegar mais recentemente, pega o Uber, né? Que é o caso clássico. O que a gente tinha de possibilidade de meio de transporte? Então, ali você tinha ônibus relativamente cheio, metrô cheio, serviço de táxi caro. Por que não trabalhar um processo para baratear esse custo e criar um modelo de compartilhamento? Deu certo. Você pega um outro modelo, Airbnb, que é a locação de imóveis. Basicamente, começou com uma ideia muito simples. 2 caras lá conversando. E aí, cara, se você alugasse por alguns dias a sua casa quando você viaja, quando a casa não está disponível, o que você acha disso para você ganhar um dinheiro disponibilizando ali o teu espaço para outras pessoas usarem? Quantas outras ideias, né? Quantas empresas, quantos cases? Coloquem aí, né? Quais são os cases que vocês acham bacana? Cases que eu digo o que foi a ideia principal na hora de criar o serviço e criar o produto? O que essas empresas, ao longo do tempo, né, enxergaram para resolver o problema das pessoas? Hoje tem muitos cases em cima disso. Então, gente, eu queria primeiro dar essa introdução para vocês, que para quem está empreendendo, ou para quem está trabalhando numa empresa, para quem está empreendendo, ou para quem está trabalhando numa empresa, ter esse olhar da solução que você tem ali na mão. Eu confio nessa solução, eu acredito nessa solução, essa solução de fato resolve o problema das pessoas, essa solução realiza o sonho das pessoas. Pode ter certeza que quando você tem essas respostas, primeiro, você não vai ter a menor dúvida da vontade que você tem de crescer numa empresa que só vai prosperar. Ou de montar um negócio que as pessoas vão falar, que bom que alguém pensou nisso. Que bom que alguém está resolvendo o meu problema. Que bom que alguém está realizando o meu sonho. Então, quando eu vou montar um negócio, é muito importante que esse seja o primeiro ponto de visão. Eu tenho que ter essa visão. Porque a partir do momento que eu tenho essa visão, eu tenho o quê? Coragem de ir lá e colocar isso em prática. E aí a gente vai falar nas outras lives de como colocar isso em prática. Como definir as estratégias, como definir o modelo de sociedade, como definir outros aspectos que são importantes para que o negócio fique de pé e dê certo. Porque muita gente pega aí um dinheiro do fundo de garantia, muita gente pega um dinheiro de algum canto e monta um negócio, mas não tem o cuidado, às vezes, de ter resposta para essas perguntas. Simplesmente vou lá e monta. Vou abrir lá um espaço. Vou esperar as pessoas entrarem no espaço. E aí o movimento não entra. As pessoas não vão. Porque muitas vezes você pode estar fazendo mais do mesmo. Muitas vezes você não está ali criando
os pontos de desejo das pessoas. É muito importante, gente, a gente criar uma visão que as pessoas desejem a gente, desejem a nossa operação, desejem a nossa empresa, os nossos serviços, seja pelo atendimento, seja por N razões. Então, eu queria iniciar com vocês esse tema falando da importância desses aspectos. E agora eu queria interagir com vocês. Então, vamos abrir um pouco aí para a turma. O que vocês acham desse tema? Né? Se vocês já têm aí, já estão trabalhando numa empresa, o que vocês enxergaram, né, nessa empresa? No sentido de falar, poxa, essa empresa está resolvendo a vida das pessoas, está realizando sonhos. Ou se você tem a intenção de montar algo, o que você está enxergando em cima disso? E aí, vamos bater papo, né? E aí a gente vai interagindo em cima desse tema. Pode ser? Pode ser. O pessoal ainda não, eles não fizeram, estão chegando, falando boa tarde. Enquanto não chegam as perguntas, eu queria falar um pouquinho sobre isso, Anderson. Eu tenho uma ex-aluna e ela fez o curso na Vivenda e ela investiu e fez um curso separado de pipoca gourmet. E foi assim um boom. Pipoca gourmet. Legal. Eu ensinei ela a fazer o básico e ela investiu um tempo, porque eu falo para eles assim, nós temos um leque de produtos que nós vamos aprender no curso de Panificação e Confeitaria. E você pode sair daqui fazendo um só produto e ganhar muito dinheiro só com esse um produto. Um suspiro que seja, né? Umas bolachinhas. E ela foi nessa linha de pipoca. E ela fez esse trabalho, investiu e fez online alguns cursos e foi muito bem. Estava vendendo muito bem mesmo. E na hora que chegou o serviço, aí ela parou, porque ela não estava dando conta e ela não soube como lidar com a prestação de serviço para entrega. O serviço de entrega falhou. Entendi. Mas, por outro lado, se ela conseguiu, e ela foi validando com os clientes dela, no sentido de perguntar para os clientes, e aí, o que vocês estão achando do meu produto? É um produto que vocês voltariam a comprar? Como é que foi essa... Como é que ela teve esse feedback aí das pessoas? Isso ainda não, eu preciso voltar a ter contato com ela. Então, eu queria que você desse uma dica para ela nessa parte, porque o produto, muito bom, eu mesmo provei, eu mesmo sou cliente dela. Então, assim, para as pessoas da região, ok, mas os clientes estavam vindo de fora. Por quê? Por causa também do preço, né? É um produto que dá trabalho, é um investimento. E a clientela dela estava vindo de longe, então não tinha como o esposo de trabalho, não tinha como ela entregar. Pandemia, com a criança em casa e tudo mais. Bom, vamos pensar que assim, o produto dela, olhando de fora, tá? Eu não conheço no detalhe o produto dela, mas é um produto diferenciado, né? Ou seja, provavelmente ele tem um valor um pouco mais alto, porque ela agrega valor ao produto. Ela trabalha com situações ali de sabores, de aromas, que produto são coisas... de linha, embalagem muito bonita. A embalagem. Então, o produto dela, antes de ser um produto, antes das pessoas sentirem o gosto do produto, as pessoas já se encantaram, quase como se fosse um presente, né? É assim, seria um momento de prazer. Não é simplesmente comer por comer, mas é uma experiência, né? Então, o que ela leva para as pessoas hoje é uma experiência em momentos chaves que essas pessoas têm no dia a dia, que elas param e vão comer uma pipoca diferente. Porque vamos pensar que o dia a dia das pessoas está ali, né? Vai almoçar, vai jantar, vai tomar um café. As pessoas não têm, no dia a dia, o hábito de comer produtos diferenciados. Isso, na verdade, você vai trabalhar em ocasiões pontuais, né? Agora, o que acontece? Hoje, algumas possibilidades de crescimento. Uma das coisas que eu acho assim, muito importante é buscar parcerias. Eu acho que a parceria, ela consegue multiplicar muito rápido a forma de você colocar o teu produto para vender. Então, assim, eu já sei quem é meu público-alvo. Meu público-alvo são pessoas que vão pagar um valor um pouco acima. Então, ou seja, eu não posso vender em determinados lugares. Eu tenho que focar nos lugares que vão pagar mais pela embalagem, que vai pagar mais pelo produto.
Então, eu tenho que definir e entender aonde está esse público-alvo. Sim. Aonde que está? Porque assim, não adianta eu achar que eu vou vender para todo mundo. No mundo dos negócios, né, a gente tem que entender muito bem quem é o público-alvo que a gente quer atingir. E esse público-alvo, ele vai ser ou em cima de valores, ou em cima de desejo. Então, tem uma série de situações. Então, isso está muito definido do produto dela, que agrega esse valor. Sim. Então, entendendo quem é esse público-alvo dela, ela realmente buscar, e aí eu não sei essa questão de se é um produto perecível, quanto tempo esse produto dura, em quanto tempo ele tem que ser consumido. Então, tem essas regrinhas aí eu de verdade eu não conheço, né, por dentro do negócio dela. Mas eu acho que ela tentar buscar parcerias, onde nessas parcerias ela pode deixar essas pipocas em locais estratégicos, e esses locais vão atender o consumidor que ela quer. Não estou falando em colocar em supermercados, eu não estou falando para ela brigar com quem já está posicionado nesses lugares, mas é estar colocando em locais que naquele momento ali, comer aquela pipoca vai ser um desejo para as pessoas. Então acho que essas parcerias, né? Então ela se concentrar mais na produtividade, na qualidade, na entrega, e deixar com que os pontos de venda eles façam esse processo de naturalmente distribuir o produto dela. Por quê? Porque como é que você vai fazer isso? Você vai fazer uma venda porta a porta? Tá? Então, é uma estratégia, mas eu não sei até que ponto que as pessoas... Porque eu vejo muito... É um produto muito de momento, né? Eu estou num lugar bacana, eu vi essa pipoca bacana, o momento é propício para eu parar e comer uma pipoca. Então, tudo isso vai fazendo um sentido na questão do produto. Então, eu acho que é um pouco isso, entendeu? Não sei, né? Vou dizer, tudo você tem que se aprofundar. E quando eu não conheço de fato o mercado, eu não falo com propriedade. Eu falo com uma visão um pouco daquilo que eu acredito, né? De verdade, eu não conheço o mercado dela. Então, a gente tem que falar daquilo que a gente conhece, que é o nosso mercado. Mas eu vou dar um pouco de visão de empreendedorismo aqui, né? Então, eu acho que se ela gerar essa velocidade e ela se concentrar mais nisso, mas aí, poxa, o cara que vai vender vai ter que ter a margem de lucro dele, o meu produto vai ficar um pouco mais caro, mas dependendo do local que você conseguiu colocar o teu produto, as pessoas vão pagar um pouco mais, porque o produto ele agrega valor. Uhum. O Levi Ângelo comentou, aconteceu a mesma coisa com o negócio de donuts da minha namorada. Ela desistiu por conta de que não tinha veículo para entregar e ficou muito difícil organizar com tantas pessoas longe pedindo. O serviço ficou acumulado, pedidos acumulados. Não tinha. Então, mas eu acho assim, eu acho que a venda você ter lá um produto que você vai entregar na casa das pessoas, por exemplo, né, que você vai entregar na casa das pessoas, você tem que fazer uma conta. Você tem que fazer uma conta no sentido de qual é a quantidade mínima que vale a pena, qual é o custo de transporte para isso, que você tem logística, você tem várias coisas envolvidas nessas histórias. Então, eu acho que assim, primeiro, tem que realmente se aprofundar mais no sentido de entender o seguinte: o que os concorrentes fazem para que isso dê certo? O que normalmente é a prática, né, de se vender esse tipo de produto? Porque ou você vai vender direto para o consumidor, ou você vai ter uma rede de lojas próprias, ou você vai trabalhar com parcerias, onde você vai colocar em locais que esses locais vão vender para você. Não tem muitas coisas. Então você tem que focar a tua energia aonde que realmente vai ser estratégico para você e que você vai conseguir gerar o quê? Gerar produtividade. Então, aonde você vai conseguir gerar produtividade? Será que não é melhor você focar na melhoria constante do teu produto e deixar que outros façam a venda do teu produto? Você se concentra na melhoria contínua do produto e você se concentra na logística, mas não para o público-alvo final.
Você pode trabalhar de uma outra forma em locais estratégicos, onde esses locais estratégicos vão agregar valor no teu produto, porque o teu produto é um produto de valor agregado que está em linha com o perfil de público-alvo desses locais. Então, por exemplo, é uma possibilidade, né? Mas, gente, tem 1 milhão de possibilidades. Tem 1 milhão de possibilidades. E muitas vezes a pessoa fica em dúvida, né? Um exemplo assim que eu faço, falando novamente da confeitaria e panificação. Eu vou fazer o bolo. Eu sei fazer o bolo, mas assim, às vezes alguma outra pessoa está falando, puxa, eu não sei vender, eu não sei fazer, mas eu posso montar um serviço de entrega. Claro. Eu posso ajudar fazendo o serviço de entrega. Então, porque assim, eu tenho o produto para vender, mas eu não sei vender. Então, a pessoa tem que entender que o quê? Ela não precisa necessariamente fazer o produto. Ela pode ter esse serviço. Então, entender o que é você ter um produto e ter um serviço, né? O que é importante, assim, se você conseguir fazer um produto que realmente as pessoas desejem esse produto. Porque, naturalmente, pode ter certeza, gente, que assim, logística, depois as estratégias de... o melhor problema do mundo é quando você tem cliente querendo comprar o teu produto. Esse é o melhor problema do mundo. Porque a receita entrando, naturalmente, você vai acomodando a tua linha de produção, naturalmente você vai acomodando a logística de entrega, tudo vai acontecer naturalmente. As grandes empresas, se você for pegar, né, as grandes ideias do mundo, né, até pega aqui no Brasil, você pega a própria Cacau Show, né, já que a gente está falando de alimento, pegar a história da Cacau Show, ela começou de uma forma muito pequena também, mas com uma visão enorme de possibilidade de fazer o negócio dar certo. Por quê? Pegou brechas de mercado, né? Foi pegando brechas de mercado. Então, será que o dono da Cacau Show, quando ele idealizou a Cacau Show, será que ele tinha ideia que seria do tamanho que é hoje? Uma das 2 ou 3 maiores empresas de chocolate aí, que está indo para o mundo. Será que ele imaginou isso lá atrás? Será que ele também não teve as dificuldades de logística? Será que ele, poxa vida, agora aumentou os pedidos. Agora eu vou ter que comprar mais maquinário. Agora eu vou ter que ter mais gente. Pô, quer problema melhor que esse? É a visão, né? Mas você tem que enxergar aonde você quer entrar. O que você quer fazer, né? Oi? Eu dei vários anos, muitas aulas, assim, né, em lojas, e eu tinha ali os alunos que vinham de todos os lugares e fazendo a aula, e muitos dali, ele tinha que decidir, ou ele vai fazer para casa, ou ele vai sair para venda. Então, ali você tem que ter aquele poder de decisão, né? O que eu vou fazer agora com o produto que eu aprendi a fazer? E uma coisa que eu acho que é legal também nessa história é o seguinte, né? A gente vai entrar numa live que é para falar especificamente de sociedade. Qual é o melhor modelo para quem está empreendendo em termos de sociedade? Mas já ganhando um pouquinho de tempo, eu acho que uma coisa bacana é você somar força com alguém que vai se complementar a você. Então, se você realmente está ali focado na qualidade do produto, em ter um produto diferenciado, você ter alguém ali contigo que cuide dessa parte de logística, que cuide da parte comercial, que cuide da parte... Porque, às vezes, você tem uma pessoa que é muito boa comercialmente, mas falta para ela um produto ali, para ela, algo bacana na mão dela. De repente, se você tem alguém, uma solução bacana, e essa pessoa vai ali te ajudar nisso, cara, o negócio vai voar naturalmente. E as dores de cabeça serão as melhores possíveis, porque o cara vai vir com um monte de pedido para você e você vai ter que se virar para entregar. Você vai ter que passar madrugadas trabalhando, entendeu? Mas, naturalmente, você vai achando a melhor forma de melhorar os processos, de melhorar as pessoas dentro do dia a dia, e a coisa vai dar certo. Mas é importante você ter o quê? Um bom produto para oferecer, porque no final do dia, não é para a gente, mas é para o consumidor. É para o público-alvo que você entendeu que você quer buscar. É esse cara que tem que pegar ali o teu produto, o teu serviço e falar, cara, eu quero mais. Eu quero estar sempre com ele. Pô, esse cara só me surpreende. Cada hora ele traz uma novidade, cada hora ele traz uma coisa diferente. E ali você vai criando o quê? Uma relação com o consumidor de fidelidade, né? Então, é fundamental, né? Esses aspectos são fundamentais.
E aí, temos mais perguntas? Tem aqui o Gustavo, ele comentou, aliás, é uma pergunta. Às vezes, focar somente na minoria do produto não acaba se tornando prejudicial ao empreendedor? Você tem duas etapas aí. Você tem a etapa da sobrevivência, que não dá para você ficar inventando muita moda. Você precisa fazer o quê? Você tem um produto na mão. Você precisa gerar receita desse produto. Então, o que você vai fazer? Vai trabalhar para que esse produto, né, dê certo, que ele, de alguma forma, te gere receita, que ele consiga ali fazer com que você invista cada vez mais na empresa, invista cada vez mais no seu conhecimento, que você consiga trabalhar o teu dia a dia como empreendedor. E aí, o que você vai fazer? Melhoria. A melhoria, gente, quando eu falo melhoria, eu não estou falando, volto a dizer aqui, eu não estou falando que isso tem que ser você tem que ficar só pensando nisso no dia a dia. O dia a dia de um empreendedor, ele tem N variáveis. Quando eu falo de melhoria, eu falo muito mais no sentido de surpreender o cliente. Muito mais no sentido de você... o cara fala, pô, cara, nem imaginava que isso poderia acontecer. Que bom que você pensou nisso e que bom que você trouxe essa solução para mim, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, contabilidade. Quando eu comecei minha empresa, eu tinha uma contabilidade que me assessorava, e ela assessorava, basicamente, pequenos negócios, micronegócios. E aí, beleza, eu era mais um. Só que a minha empresa foi crescendo, né? A minha empresa foi tomando uma proporção muito grande. E aí, o que aconteceu? Esse contador, de alguma forma, ele não acompanhou esse crescimento. E tudo que eu ficava sabendo, eu sabia pelo mercado. E eu tinha que levar para o contador. Falei, cara, você está sabendo que agora tem isso? Você está sabendo que agora tem aquilo? Né? E, de alguma forma, né, ele não procurou, ele já tinha uma base de clientes estabelecida, então ele poderia, de alguma forma, ter ali a estrutura dele alinhada para essa base, e ele poderia ter buscado outros tipos de clientes. Só que para ele buscar esses outros tipos de clientes, ele deveria trabalhar um processo de busca de conhecimento, e tudo isso é esforço, né, cara? Não é fácil você sair de uma zona de conforto. O grande desafio, muitas vezes, para o empreendedor, é que ele está em uma certa zona de conforto. Eu já ganho ali X por mês, e esse X paga as minhas despesas. E aí você fica muito limitado em termos de crescimento. A gente não pode pensar como empreendedor, trabalhar para pagar dívida. A dívida, né? Eu preciso saber administrar a dívida, mas eu preciso pensar no negócio que seja um negócio vencedor. Então, eu preciso investir no negócio, preciso fazer melhoria constante no meu negócio. Isso, gente, eu estou trazendo um pouco assim das melhores práticas de crescimento, de negócio. Mas não tá errado as pessoas que têm um negócio, que tem ali uma situação menor e que aquilo ali proporciona para ele um padrão de vida que é aquilo que ele está buscando. Como eu disse desde o primeiro momento, não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para trazer possibilidades de desenvolvimento de coisas maiores, né? E para desenvolver coisas maiores, a gente precisa ter uma disciplina, a gente precisa acessar as melhores práticas, então tudo isso é importante. É bom aguçar isso nas pessoas, nos meninos aí, os novos empreendedores, porque o pensamento da maioria, pelo que eu percebo, é assim, eu vou começar a fazer um bolo ali para eu conseguir um dinheirinho para fazer um extra em casa, né? E não pensar dessa forma, porque você vai conseguir fazer um extra e muito mais do que isso, né? Ir além disso, né? Eu bato numa tecla que para mim é crucial. Crucial. Inclusive, eu compartilhei uma palestra que eu realizo, que é uma palestra voltada para essa parte de planejamento financeiro, planejamento de carreira, enfim. E o conteúdo dessa palestra foi compartilhado com a Joyce, da Vivenda. E eu não sei se ela já disponibilizou isso aí para vocês. Se não, Valquíria, dá uma cobradinha nela e aí disponibiliza para todo mundo. Não é uma fórmula de bolo, tá, gente? Porque fórmula de bolo
Mesmo com fórmula de bolo, né, a gente acaba errando a receita. Mas a gente está tentando trazer, principalmente quem está nesse começo da vida aí, no sentido de começar a olhar caminhos, possibilidades, escolhas. Então, já acessar algumas práticas que deram certo, eu acho que isso ajuda a encurtar um pouco os erros, que são normais e naturais quando a gente está começando. E até hoje, eu erro muito com muitas coisas. Né? A gente nunca vai parar de errar, a gente também nunca pode parar de tentar. Né? Eu acho que errar faz parte, mas a gente tem que estar tentando sempre. Né? Eu acho que isso é um pouco da visão. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: planejamento financeiro direcionado para conhecimento é a grande chave para a vida de todos vocês. Se você quer ser um empreendedor de sucesso, ter uma empresa bacana, crescer, prosperar, dar certo, né? Pô, ter orgulho de ir lá e falar, pô, cara, olha a empresa que eu construí. E detalhe, gente, não é vergonha ser empresário, não é vergonha você ser um cara bem-sucedido. E muito porque às vezes a sociedade coloca de uma forma em que o cara que é bem-sucedido, ou esse cara fez algo errado, ou esse cara não sei o quê. Gente, não tenham medo de ser feliz. Se é isso que você quer para a sua vida, vai lá e constrói. Vai lá e constrói isso. Mas eu não quero ser um empreendedor, mas eu quero construir uma carreira numa empresa. Vai lá e constrói. Quando eu falo construir, gente, estou falando o seguinte, de verdade, até os 30 anos, se vocês puderem ter essa disciplina, eu sei que não é fácil, porque se você for pegar histórias de caras bem-sucedidos, a grande maioria nunca se importou em ter uma casa, nunca se importou em ter um carro, nunca se preocupou em ter nada de luxo, em ter nada de marca. A primeira coisa que esses caras se importaram era ter uma carreira bem-sucedida ou uma empresa bem-sucedida. No segundo momento, eles compraram o que eles quiserem. Assim, o que eu quero comprar? Eu quero comprar um carro? Eu compro. Quero comprar uma casa? Eu compro. Quero comprar um avião? Eu compro. Um helicóptero? Eu compro. Se eu não quiser comprar nada disso, também não compro. Mas o primeiro foco de preocupação que se tem é estudar. Mas poxa vida, eu tenho um sonho, né, que eu queria ter isso, que isso vai me dar status, eu vou mostrar para as pessoas que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu não sei o quê. E falta dinheiro para vocês buscarem conhecimento. Falta dinheiro para vocês estudar. E aí, sem estudo, sem um conhecimento, como é que vocês acham que vocês vão abrir a mente? Como é que vocês acham que vocês vão passar pelos desafios? Porque a mente, se você não está ali buscando conhecimento, ela vai ficando estacionada. Ou muitas vezes acaba regredindo. Então, gente, é muito importante esses aspectos, né? Sim. Anderson, só uma observação, Anderson. A Joyce já disponibilizou para os educadores a palestra, tá? Legal, bacana. Palestra UP, né? Anderson Murilo mostra como transformam suas dores e suas limitações iniciais de vidas em uma grande história de sucesso. É isso? Na verdade, qual que foi a ideia? A ideia é que, assim, quando a gente está lá começando a nossa vida com 16 anos, quando eu estava lá no McDonald's aos 16 anos de idade, é claro, eu jamais conseguiria enxergar toda a trajetória que eu fui conduzindo ao longo do tempo. Eu não tinha uma bola de cristal. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém adivinha o futuro. Mesmo os grandes investidores, você conversa com todos eles, que investem na Bolsa de Valores, que investem em vários lugares, ninguém tem uma bola de cristal para dizer o que vai dar certo. Porque as coisas são muito imprevisíveis. Por mais que você, com um pouco mais de experiência, acha algumas coisas, mas tudo é muito imprevisível. Então, aos 16 anos de idade, eu de verdade, eu não entendia muito sobre cliente, público-alvo,
criar diferenciais, criar apelo, melhores práticas de gestão de pessoas, de tecnologia. Não entendia nada disso. Eu queria ali comer o meu lanche na hora do almoço, que eu trabalhava 6 horas por dia no Mac, e aí eu pegava lá o meu Big Mac, minha batata frita, minha Coca-Cola, e essas coisas. Não tinha muito, mas eu já queria ter o meu dinheiro, para pelo menos eu já começar a olhar minha vida de forma diferente. Mas o conhecimento foi fundamental. Sim. Optar pelo conhecimento, né? Sim. A Juliana comenta, a experiência que oferece ao cliente faz toda a diferença mesmo. Gente, olha só. Primeiro que ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Nenhum cliente é nosso. Eu lembro que quando eu tinha, na época da minha corretora, e a gente ganhava bastante empresa, bastante cliente, e alguns concorrentes ligavam lá na minha empresa e falavam na recepção que estavam muito chateados porque perdiam clientes para a gente. Na época que a gente tinha, a minha empresa chamava Base Brasil, né, uma corretora bastante, posicionada no mercado. E aí eu fazia questão de falar com esses concorrentes que ligavam bravos lá, né? E a única pergunta que eu falava para eles era o seguinte: em primeiro lugar, vocês estão ligando no lugar errado. Você deveria ligar para o seu cliente e perguntar para o seu cliente por que ele está deixando de ser seu cliente. Porque ninguém é de ninguém. O cliente, né? O cliente, ele é uma circunstância. Ele não é ad eterno. É uma parceria que você tem que entender ali as dores dele, os sonhos dele, e estender o tapete vermelho para ele. Porque no final das contas, quem paga as contas da gente são os clientes. Qual empresa vive sem cliente? E cliente, gente, não é só na hora de prospectar o cliente, sabe? Eu quero trazer um cliente. Aí eu mando flores, mando bombom, né? Falo que eu te amo, falo um monte de coisa. Aí o cara entra. Primeiro, o cara liga. Ele é mal atendido. O cara acessa o site e pede uma proposta pelo site. Ninguém responde. Depois, o cara entra. E ele é mais um. Então, a jornada do cliente, ela tem que ser pensada do começo ao fim. Não é simplesmente casei, agora largo mão. Todo santo dia é uma reconquista que você tem que ter com o cliente. Isso é todo santo dia, gente. Não tem... A Aline tem uma pergunta. Ela tem um conhecido que tem um restaurante e é de ótima qualidade os alimentos, mas ele não consegue expandir o negócio. É como se não tivesse rendendo lucro. No caso, qual seria a sua dica? Bom, vamos passar a pensar de algumas formas, né? Primeiro, será que o produto que ele está oferecendo, com o público-alvo que ele está atingindo, está atendendo a necessidade das pessoas? Então, assim, você tem N formatos aí de restaurantes, né? Então, você tem um restaurante gourmet, você tem um restaurante que é especializado em pratos, sei lá, regionais, você tem o famoso self-service, você tem o famoso, né, o prato executivo. Para quem eu estou vendendo essa solução? Aonde eu estou localizado? Né? Então, assim, poxa, eu estou localizado aqui, eu estou conversando com a comunidade aonde eu estou localizado, eu estou perguntando para as pessoas qual é o desejo das pessoas, eu estou entendendo se aquela solução que eu criei ali está alinhada para aquele perfil de público-alvo. Porque muitas vezes a gente cria um negócio da nossa cabeça. A gente acha que vai dar certo. E realmente, quando você pensa em comida, né, é algo fundamental. As pessoas precisam comer. Mas aquela localidade ali é uma localidade de passagem, onde as pessoas trabalham ali perto, precisam comer fora.
ou ali é um local que as pessoas querem ir porque é prazer, porque tem uma diferença, né? Você tem uma diferença de um posicionamento de alimentação que para quase que um entretenimento. Então, assim, eu preciso comer, mas eu vou para aquele lugar, porque lá o ambiente é agradável, o atendimento é muito bom, que atendimento, gente, não é diferencial para ninguém. É o mínimo que qualquer lugar precisa fazer, é atender bem o seu cliente. Você nunca pode chegar para alguém e falar, cara, vai naquele lugar lá, porque o pessoal te atende super bem. Isso é o mínimo, né? Isso não é diferencial de nada. Mas tem que entender esses aspectos. Como é que ele está posicionado para aquele perfil de público-alvo? Então, de repente, o perfil de público-alvo dele é uma comida mais barata, é uma comida mais rápida. Será que, de repente, ele não tem que voltar um pouco para, sei lá, de repente você está numa região que tem muitas obras, será que ele não tinha que focar um pouco mais a parte de marmita para obras? Então, tudo, na verdade, você tem que conversar. Ou, às vezes, você tem às vezes, algumas empresinhas locais ali, você pode conversar com o pessoal, porque não necessariamente você tem que esperar o cliente entrar para consumir. Você tem, né, você tem um local, você tem um ponto, o pessoal vai lá e consome, legal, mas quantas outras possibilidades você não pode explorar? Então, tudo vai depender da experiência que você quer proporcionar para o seu cliente. Ah, não, eu quero proporcionar um ambiente diferente, onde o cara vai lá ter momentos bacanas de comer uma comida diferente. Será que tudo isso está condizente com o público-alvo que ele tem na mão? Será que esse público está disposto a pagar isso? Né? Porque então, todos esses pontos são importantes você entender. E aí, uma vez que entendeu isso, então, ou seja, por isso que o tema hoje é qual é o produto e qual é o serviço que eu tenho para oferecer, qual é o meu ativo. Então, eu preciso saber se esse ativo ele está condizente com tudo isso. E aí, depois, você vai para dentro da empresa. Ou seja, o modelo societário que ele tem hoje é o melhor modelo? Modelo de sociedade? As estratégias comerciais, as estratégias de marketing. Depois, ele usa tecnologia? Não usa. Ele tem processos no dia a dia, que pode ser que muitas vezes a forma como ele está fazendo lá, ele está perdendo muito tempo. Às vezes não tem um bom processo mesmo, desde fazer a comida, desde entregar. E isso tem que ser uma coisa constante, de ficar melhorando essa questão de processo. As pessoas que estão trabalhando com ele são treinadas. Então, os garçons que estão lá servindo, o cara chega, pega a comida, senta lá, por exemplo. Será que a gente tem uma atitude de, cara, seja bem-vindo, que bom que você está aqui com a gente. Cara, hoje a gente tem aqui um suco que veio, essa semana a gente está com uma fruta, sei lá do Pará, que é um suco diferente. Você não gostaria de experimentar esse suco? Porque o cliente, você tem que estar provocando ele ali. Principalmente, não adianta o cara pegar, sentar e vamos esperar o que esse cara o que vai acontecer. Você tem que estar ali provocando, cara. Né? Então, assim, poxa, e agregar coisas. Né? Então, você tem que agregar um suco, um refrigerante, uma sobremesa, um café. É um pacotão. Se o cara entrou ali, você tem que tentar o máximo possível agregar o máximo de coisas, entendeu? Mas são perguntas que são importantes. Né? Se não está dando lucro, por que não está dando lucro? Ele não está conseguindo fazer uma receita que seja uma receita que ele acredite que seja uma receita boa para o negócio. O que está faltando para incrementar essa receita? Aonde que pode se buscar coisas a mais para agregar e aumentar essa receita? Foi um exemplo que eu acabei de dar. Ele está trabalhando com um produto mais do dia a dia, que é um PF, vamos chamar assim, um prato executivo, um PF. Como é que ele leva esse PF para mais lugares, para mais pessoas? E não só esperar as pessoas irem lá e comer lá. Principalmente com essa questão da pandemia, que as pessoas estão com mais dificuldade de sair das suas... Você tem que criar possibilidades, criar alternativas. Então, assim, eu hoje, eu tô aqui em Barueri. E aqui na frente do prédio, onde a gente fica, né, o que acontece? Eu tenho aqui pelo menos 2 pessoas que têm restaurantes e que colocam aqui 2 pessoas vendendo marmitex.
que mais ou menos por dia, cada um vende 40 marmitex. Só que esse cara, que é dono desse estabelecimento, ele pegou vários prédios comerciais aqui de Barueri e colocou uma pessoa de confiança que fica das 11 até 1h30, 2 horas, só fazendo isso. Então, o que acontece? Era um cara que tem lá o estabelecimento dele e não estava conseguindo ter receita. Então, ele foi até as pessoas. E ele faz uma marmitex com altíssima qualidade, uma comida simples, mas muito bem feita. E está vendendo que nem água. E se bobear, acho que aumentou ainda mais a receita dele. Mas teve que sair, teve que ir atrás do cliente, né? Tá bom? Tá, tem um comentário aqui do Maurício, professor Maurício. Parcerias de um negócio, marketing, visão mercadológicas e planejamento financeiro são importantes para um empreendedor de sucesso. Tem outro da Edna. Verdade, o ramo de alimentação é competitivo pelo preço e novidade. Tem outro comentário. No ramo de alimentação, o cliente sempre quer novidades. É bom dar prioridade ao cliente. Mais um comentário. Tem o comentário da Maria Reis. Meus pais nos criaram vendendo marmita e lanches nas obras. Tem uma perguntinha do professor Vanderlei, eu gostaria de deixar ela para o final, que eu acho que ela vai mais para a próxima live, mas eu não quero deixar de fazer. Tá bom. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver. Sueli Ramos. Minha equipe falhou com um cliente excelente. Como reverter a falha? Ela não diz qual foi a falha aqui, mas ela só pergunta, como reverter uma falha? Sendo muito sincero, nenhum cliente gosta que você conte histórias. Melhor do que qualquer coisa é você ser sincero com o cliente. Então, ou seja, se você tem certeza que a solução que você tem é uma solução que vai resolver os problemas daquele cliente, tá certo? Você entende que a tua solução ela é competitiva em termos de custo para aquele cliente. Então, ou seja, você tem uma boa solução, você tem um custo que é competitivo, tá certo? A tua empresa é uma empresa que já tem aí um know-how, ou a empresa, ou a própria pessoa tem uma história ao longo do tempo, sendo executivo de algum lugar, seja lá o que for. Então, a melhor coisa é você juntar esses elementos, certo? Marcar uma reunião com esse cliente, pedir desculpas para ele por uma falha interna que aconteceu, mostrar para esse cliente quais são os benefícios que ele vai ter trabalhando com você e, de preferência, que você dê para ele alguma vantagem. Então, por exemplo, sei lá, dá um mês de cortesia, se é um serviço que você vai prestar para ele, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Não sei se é isso, uma contabilidade. Peguei um exemplo de contabilidade, seja o que for. Houve uma falha. O cliente ficou muito chateado com essa falha, tá certo? Bom, primeiro, ele não pode ser prejudicado. Ele não pode ter um prejuízo financeiro causado por você. Qualquer prejuízo que você cause para o cliente, sempre, tá? Não meça consequências de pagar esse prejuízo que você causou para o cliente. Porque tem uma coisa, gente, que é fundamental: nome. Então não pense que assim, porque também, se colocar no lugar do outro, você gostaria que alguém fizesse algo que te prejudicasse? Por que você pode prejudicar a vida de alguém, né, e simplesmente achar que tem que ficar por isso mesmo? Pô, mas cara, esse prejuízo que eu causei para o cliente, eu vou ter que vender um carro. Eu vou ter que perder um carro para pagar. Vai ter que vender um carro para pagar. É assim que funciona. Porque você vai virar para esse cliente e vai falar para ele que sim, errou, mas que você está ali resolvendo esse problema. Você não tem a menor dúvida que você vai ter esse cliente para sempre. Esse cliente vai abrir portas em vários outros lugares. Você vai ter esse cliente como uma referência para que novos prospects possam ligar para ele e perguntar uma referência sobre você. Então, acho que a melhor forma é você ter uma sinceridade com o cliente e você gerar uma vantagem para esse cliente. Não pense em querer ganhar tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, é isso que eu falei. De repente, dá lá uma mensalidade, 2 mensalidades para ele e fala, cara, eu também não quero só pedir desculpa. Eu quero dar minha cota de sacrifício aqui, diante de uma situação que aconteceu. Façam sempre isso. Não importa o seu segmento, se é serviço, se é produto, mas dê a sua cota de sacrifício.
Vocês não sabem, porque isso também, gente, é uma forma de você criar uma cultura dentro da sua empresa. É muito importante, você que tem um negócio, você criar uma cultura. E a cultura maior, mais importante, é a experiência do cliente. Sim. Professor Vanderlei Antônio, ele falou lá, Anderson, é importante saber escolher a dedo o sócio ou parceiro para o seu negócio, correto? Aí ele comenta, a sociedade pode ser complicada. A gente vai ter uma live que a gente vai falar, a gente vai percorrer a questão da sociedade. Sim. E aí eu quero entrar em vários aspectos, né? Porque sociedade, na verdade, você tem várias possibilidades de sociedade, né? Qual é a melhor para o meu negócio? Qual é a melhor para o meu momento? Espere a próxima live. Vamos deixar para a próxima. Aguardem. Por enquanto, não temos mais perguntas aqui. Não, gente, eu acho que... Bom, vocês querem falar mais alguma coisa aí? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, o pessoal falando muito bom, ótima live, muito aprendizado. Vale a pena fazer degustação. Tem uma aqui. Samuel Rodrigues. Vale a pena fazer degustação dos produtos? Total. Principalmente quando... Deixa eu só tomar uma água aqui. Tá. Principalmente quando você ainda não está posicionado no mercado. É muito importante, gente, assim, quando a gente está montando um negócio, não pense vocês que logo de cara vocês vão ganhar dinheiro, que vocês vão ficar ricos. Não vai por essas histórias aí de... E mesmo qualquer que seja a história, todo mundo sempre deu sua cota de sacrifício para o negócio dar certo. Então, o que é importante? É importante o seguinte, se você tem algo que é muito bom, que você acredita, que você já testou com as pessoas, porque as pessoas falaram para você que, cara, esse negócio é muito bom, o que é importante? Se é uma estratégia de você colocar o teu produto em alguns locais, que esses locais tenham um público-alvo que te interessa e que compra o teu produto. Porque também não adianta sair dando tudo para qualquer um, fazer tudo de qualquer jeito. Raciocina nisso. O público-alvo que frequenta esse local, ou que vai aqui, ele vai pagar pelo meu produto? Sim ou não? Eu tenho essa certeza? E conversando mesmo com as pessoas, né? Cara, olha, eu criei aqui, sei lá, um chocolatezinho qualquer, não importa. A turma da cocada, cadê? A turma da cocada tá aí, ó. Fala aí, a turma da cocada. Então, eu criei um produto, eu criei ali uma... Tem o pessoal da cocada aí assistindo. Pô, manda um abraço aí, cocada. Tamo junto, hein? Mas, de repente, vale a pena. Vamos pegar aí. Salões de cabeleireiro. Tô dando um exemplo aqui meio louco, tá, gente? Não sei se seria isso. Que estão bem localizados. Pô, de repente você tem uma caixinha bacana ali da cocada, um negócio bem apresentado, que é uma coisinha rápida de comer, né? Diferente de uma refeição. Pô, as mulheres estão ali fazendo unha, cortando cabelo, sei lá, mexendo o cabelo, fazendo qualquer coisa do tipo. E ali, você já tendo ali uma estratégia que o dono do salão, porque não pode ser um negócio que fica ali escondidinho. Tem que ser um negócio, tem que ter um marketingzinho por trás, né? Um displayzinho, qualquer coisa do tipo. Para que chame a atenção das pessoas. E ali, pô, você pode deixar ali, sei lá, faz uma quantidade, 100, e deixa ali sem custo. Tudo por exemplo, 100 é exagero, mas 50, sei lá. E deixa uma semana. E vê o feedback do lugar. E aí, o que o pessoal achou? Cara, todo mundo está querendo... Tá bom, então vamos colocar mais 50, só que agora vai custar. Então, esse 50 aqui, né? O preço vai ser tanto, e aí você vende o preço sugerido, que você pode vender tanto. Sei lá, que você ganha R$1 por... Estou dando um exemplo aqui. Coisas que acontecem. Então, é muito válido, sim, mas desde que você saiba que o local que você está colocando, o público-alvo tem perfil para comprar a sua solução. Legal. O pessoal da cocada aqui comemorando ainda, hein?
Deixa eu ver aqui, tem o pessoal falando. Muito bom como tirar nossas dúvidas, muito legal. O Anderson, passar um feedback para você. Pode falar. Assim, pelos comentários, é só elogio. Eles adoram sua live, eles adoram ouvir vocês, falam que é um conhecimento inexplicável. Muito bom, parabéns. Eu fico feliz, gente, de verdade. Quando eu tinha 16 anos, eu não tive essa oportunidade de ter pessoas, de alguma forma, compartilhando conhecimento olho no olho. A gente acessa muita coisa, né? Você tem, hoje em dia, de verdade, tem 1 milhão de pessoas que podem falar com muito mais propriedade do que eu estou falando aqui para vocês, que tem muito mais conhecimento, que muito mais know-how, enfim. Mas a questão não é essa. Eu acho que a questão olho no olho, ela faz muita diferença, porque a gente tem essa oportunidade de compartilhar as coisas. Eu acho que isso é muito, muito válido. Mas o que eu quero é sempre deixar claro para vocês, e aonde vocês realmente precisam bater muito nessa tecla, a atitude. Se eu puder, em cada live, compartilhar conhecimento, show, vou ficar muito feliz. Mas se mais do que isso, eu souber que vocês estão conseguindo colocar em prática, é aí que está o brilho das coisas. Porque quando a gente, sabe, a diferença mesmo entre as pessoas que têm muito conhecimento, que tem aquelas pessoas que vivem tendo ideias, que vivem tendo um monte de coisa, mas tem que ir para a prática. Uhum. Anderson, o que você acha da ideia? Porque nós temos vários empreendedores. O que você acha da ideia da gente, não sei, nós educadores, perguntar para os alunos qual seria isso, eles colocarem isso no papel, enviar para você poder falar mais sobre isso, assim, de cada um, e aquele exemplo de um vai ser para o outro também, né? Porque nós temos os cursos de cabeleireiro, tem planificação confeitaria, tem o curso... Como sugestão, o que acontece? Eu vou encaminhar para a Joyce um cronograma das próximas lives que a gente vai ter com os temas. Então a gente vai ter os temas, porque a ideia é para cada live a gente ter um tema, e aí em cima do tema a gente trabalhar um pouco desses conceitos e fazer esse bate-bola com a turma. E aí o que eu acho que é legal? Aí vocês podem compartilhar com as pessoas, e aí as pessoas já mandam para vocês as perguntas, vocês já mandam para mim essas perguntas, e aí quando a gente for fazer a live naquele tema, a gente já tem mais ou menos algumas perguntas prévias. E aí eu já vou interagindo em cima dessas perguntas. Então, eu acho que é uma dinâmica bem legal para a gente fazer. Da minha parte, vamos embora. Legal. Desculpa, pode falar. Tem uma pergunta aqui da Noemi. Tem um pequeno salão, porém tem uma pequena minoria que faz fiado. Como faz para mudar isso? Difícil, hein? Se não faz fiado, eles não vão. Se faz fiado, eles não pagam. É um dilema bastante complicado, né? Bastante complicado. Mas olha, gente, de verdade, eu acho que cada vez mais a gente tem que profissionalizar a nossa empresa e a gente tem que agregar valor e fazer com que as pessoas desejem ir lá. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, assim, você tem um bom posicionamento, ou seja, as pessoas vão lá. Qual é o seu principal ativo? Por que as pessoas vão lá? Porque você, sei lá, de alguma forma é uma profissional que consegue trabalhar diferente de outros. O teu local é um local muito agradável das pessoas irem. Na hora que as pessoas chegam lá, elas são atendidas na hora. Então, tudo funciona muito bem. Naturalmente, o que vai acontecer? Você vai começar a atrair pessoas que vão desejar estar lá. Desejando estar lá, naturalmente você vai criando o quê? As práticas de mercado. Então, ou seja, o que são práticas... Você fala assim, Anderson, legal, é fácil você falar, porque você não está aqui no dia a dia. Você não sabe como é que a coisa funciona. Gente, mas de verdade, eu venho de 2 comunidades do Rio de Janeiro. Eu morei entre 2 favelas, porque no Rio a gente chama de favela, a gente não chama de periferia. Periferia é o nome aqui de São Paulo. Lá no Rio a gente morava entre 2 favelas. E eu convivi muito com desse ambiente, eu sei realmente como é que é o dia a dia. As coisas não são
pragmáticas como o mundo diferente. Não, cara, tem o dia a dia. Mas eu acho que sim, você começar a adotar critérios de, cara, ou é pagamento em dinheiro, ou é pagamento em cartão. Não tem mais esse negócio de, assim, eu sei que é difícil, né? E aos poucos você ir profissionalizando a sua empresa. Aos poucos você profissionalizando dentro das práticas de mercado. Ah, mas eu vou perder um cliente aqui, eu vou perder outro cliente ali. É natural. Não dá para abraçar o mundo. Mas eu acho que você tem que trabalhar muito para que a região onde você está faça com que você seja uma referência naquilo que você faz. Então, assim, estude muito, né? Busque muito conhecimento, principalmente na internet. Isso, gente, olha, deixa eu aproveitar e já falar esse assunto rápido com vocês. A gente está aí vivendo um mundo tecnológico, é um mundo muito diferente do que era o mundo. Então, muitas das pessoas, muitos dos adolescentes que estão aí só conhecem esse mundo, que é o mundo das mídias sociais, das mídias digitais, porque é o mundo que eles foram, de alguma forma, inseridos, né? Então, eu acho o seguinte, aproveitem para ganhar conhecimento nesse mundo. Eu acho que sim, vocês podem pegar um pouquinho do tempo e estar ali dando risada, vendo coisas que são bacanas, que distraem a cabeça. Mas eu vou fazer uma pergunta. Quanto do tempo de vocês gastam buscando coisas que sejam produtivas para a vida de vocês? E quanto do tempo de vocês estão ali olhando a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas, que muitas vezes não agregam em nada para a vida de vocês? Então, por que eu estou falando isso? Porque essa fase da vida, vocês precisam ser esponjas. Vocês precisam administrar o tempo de vocês. Porque quanto mais você administra o tempo com coisas úteis, mais vocês vão crescer na vida. Você que é dona desse salão, mais a sua cabeça vai expandir e mais você vai agregar valor ao teu negócio e menos você vai depender de fiado. Então, eu acho que é uma transição. Você não vai fazer isso do dia para a noite, mas você tem que trabalhar buscando essa transição para você se profissionalizar e fazer as pessoas desejarem estar indo aí. Sim, turma de cabeleireiro participando aqui, hein? Foi a Noemi que falou de cabeleireiro de manhã. Tem outra pergunta do pessoal de cabeleireiro. A Emily, ela tem um salão de cabeleireiro com a mãe, mas o movimento está fraco. O que eu posso fazer para chamar a atenção dos clientes? Olha, você pode, na minha visão, trazer algumas personalidades para cortarem cabelo aí com você. Pode levar Xuxa, né? Vai atrair gente. Brincadeira à parte. Brincadeira à parte. Ou chama a professora, né, Michele Rosa, para ir no salão. Na verdade, tenta descobrir aí também que tipo de corte que de alguma forma está fazendo sucesso entre a turma. Vai se posicionando, sabe? Eu sou um salão que eu corto cabelo, eu só corto cabelo, mas eu não inovo, eu não busco nada diferente, eu não estou trazendo alguma coisa para que as pessoas falem, pô, cara, vamos lá, porque lá tem uma pegada legal, lá tem um tipo de corte que é diferente, lá, porra. Eu acho que você tem que definir um pouco esse burburinho, né? As pessoas precisam estar fazendo esse burburinho para falar assim, cara, eu quero ir lá, né? Então, de repente, o que você faz? Você pode pegar lá 2 pessoas aí da comunidade, que são pessoas influentes, e você pode fazer uma parceria com essas pessoas. Fala, cara, vem aqui, corta o cabelo comigo, você não vai pagar nada, mas, cara, pô, faz uma propaganda da gente, anda com cabelo bonito pra galera ver, aí a galera vai perguntar onde que cortou o cabelo, aí você vai falar que cortou aqui comigo. Então, você tem que movimentar. Eu acho que o que não dá é simplesmente para ficar esperando, é que eu não sei exatamente qual é o teu público-alvo, se é mulher, se é homem, são pessoas de mais idade, ou é tudo, né? Mas eu acho que é importante definir, eu acho que é muito importante definir essa questão de público-alvo, gente, ela é muito importante. Né? Definir mesmo, assim, pô, eu quero cortar cabelo para,
sei lá, para homens ou para mulheres mais jovens ou para mulheres mais velhas. E o que faz essas mulheres... Porque, na verdade, quando você está trabalhando com isso, você está trabalhando com a autoestima das pessoas, você está deixando as pessoas mais bonitas, né? Então, não é simplesmente ir lá cortar o cabelo, mas, cara, é ir lá e mexer com a autoestima dessas pessoas. Então, eu tentaria buscar algumas coisas nesse sentido. Eu acho que você precisa ter mais pessoas multiplicando e falando do teu salão, né? Então, ter pessoas de referência, mas que você realmente faça algo muito bacana, algo muito diferente. Não essa porcaria que tá aqui no meu cabelo, ó, tá vendo? Não, isso aqui não, pelo amor de Deus. Faz um negócio decente aí com a turma. E aí, por aí que eu acho que você pode começar a ter mais gente falando do teu negócio. Sim. Tem mais uma pergunta, depois tem um comentário da professora Geisa, eu vou fazer depois, tá? Tem uma pergunta da Letícia Novaes. Aí essa pergunta, isso aqui me irrita um pouquinho, hein? Olha só. Vamos lá. Até agora, vamos aí, pô, vamos lá. Essa parte aí pega. Eu vendo trufas, pudins e vários outros doces. Oi. Também tenho a minoria que pagam na hora e outras que deixam fiado. Mas aí esquecem de pagar. Como fazer para isso não acontecer toda vez? E o preço também, eles acham que está acima. Ela até comenta, eu vendo uma por R$ 2,50 e eles acham caro. E eu me sinto constrangida quando me falam isso. Você está vendendo para as pessoas certas? Ela não comenta aqui, né? Não, que eu quero dizer o seguinte. Ótima pergunta para ela. Às vezes, a gente acaba ficando numa certa zona de conforto, mas isso é natural, né, gente? A gente primeiro começa a vender para quem a gente conhece, para quem está ali no nosso dia a dia, e a gente, às vezes, não abre as possibilidades. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o teu produto, ele precisa estar alinhado para o público-alvo que vai valorizar o teu produto. Então, de repente, vale a pena você começar a olhar outras possibilidades, né? Para quê? Para que agregue valor ao teu produto. Porque senão, gente, é complicado isso. Eu vou te falar, eu morei um tempo na Vila Mariana e eu fui num açougue, que era um açougue muito, muito arrumado, assim, um açougue bem legal. E aí eu cheguei lá e pedi 1 quilo de contrafilé pro cara. Aí o cara virou e falou assim para mim, quantas pessoas são na sua casa, né? Eu falei, são tantas pessoas. Aí ele falou, você vai comer tudo de uma vez? Eu falei, não, eu vou congelar e depois eu vou tirando os bifes lá e vou fritando. Cara, eu posso colocar em 3 saquinhos, que eu acho que é a quantidade boa para você. Eu falei, pode. Né? Eu falei, caramba, que cara, né? Normalmente você vai no açougue, você pede 1 quilo lá de carne, o cara dá de qualquer jeito. O cara tá perguntando quantas pessoas vão comer, perguntando se pode colocar em 3 saquinhos, para congelar, então tudo já separadinho, tudo bonitinho. Bom, provavelmente o custo que ele tinha ali era um custo um pouquinho mais caro do que em outros lugares. Mas esse cara me ganhou. Das outras vezes que eu fui lá, ele já, bom dia, Anderson, tudo bem? Boa tarde. E aí, sempre? Cara, deixa eu só te falar, acabou de chegar uma peça aqui super boa, que, sei lá, do quê? Qualquer tipo de carne, e que, cara, eu acho que vale a pena você levar, porque tá assim, tá assado. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Então, nesse caso, você precisa entender e você precisa sair de uma zona de conforto. Por quê? É mais fácil eu vender para quem eu conheço. É mais fácil, já está no meu ambiente, já está ali. Mas será que essas pessoas são realmente o público-alvo para comprar o meu produto? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido, sabe? Eu acho que você precisa, né, se as pessoas estão falando que está caro, mas se o seu produto tem valor, o que é caro, o que é barato? Depende da visão. Eu conheço, a Letícia é uma aluna do curso de confeitaria e eu acredito que é isso mesmo. São para as mesmas pessoas, eu acho que é o medo de sair fora. O produto é muito bom e aí fica ali na mesmice, né? Sempre aqueles e eles não valorizam. Na verdade, não valorizam o produto que ela tem. Gente, não, pelo amor, olha, de verdade, nunca deixem de acreditar no talento de vocês. Nunca deixem de acreditar naquilo que você construiu, naquilo que tem valor. Nunca deixem de acreditar nisso.
Só acertem o público-alvo que vai estar alinhado com esse valor. É só isso. Nada mais do que isso. Entendeu? Tem um comentário da Adriana Silva. Sempre falo para os meus filhos ficar na frente de internet fazendo pesquisa, buscar vários conhecimentos, não usar só para jogar, pois cansa a mente e não agrega vida. Tem que criar uma disciplina. Ó, gente, eu tenho filhos, entendeu? Então, eu tenho filho adolescente, ó. Eu tenho uma filha de 19, eu tenho um filho de 16 anos. Inclusive, esse filho é ator. Ele chama Cauã Martins. Depois vocês pesquisam aí no Instagram dele, vocês vão ver. É muito legal. Ele já fez vários filmes, faz séries, faz várias coisas legais. Tem uma menina com 7 e um menino com 4. Se deixar, é o dia inteiro na internet. É o dia inteiro. Por quê? Porque hoje o mundo é totalmente diferente. Né? Às vezes as pessoas, você tem lá os 4 juntos, cada um quer ficar com o celular. Então, se você não criar uma disciplina, e tem que ser duro mesmo, não é fácil. Não é fácil você criar uma disciplina em cima disso. Mas tem que trabalhar, sabe o quê? Um conceito chamado de desafio e recompensa. Então, você quer ficar 1 hora no celular? Você estudou? Você tomou o café da manhã? Você almoçou? Você jantou? Você fez as suas obrigações? Porque também, o mundo hoje é conectado. Não adianta a gente achar que as crianças de hoje são crianças de 1970. O mundo é outro, né? Mas a gente tem que, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar um pouco também dessa coisa de que a gente dá tudo. E muita gente dá para se livrar do problema. Então, se a gente conseguir também trabalhar esses conceitos, esse crédito vai para minha esposa, tá? Juliana, que é ela que sabe colocar isso em prática no dia a dia. Mas é isso aí. Legal. Pessoal elogiando bastante aqui. A Edna comenta: o ruim é fazer as coisas com qualidade, fazer o seu melhor, né? Depois, e nunca. Aí você vê que a pessoa do outro lugar pagando é frustrante. Que aí a pessoa compra mais caro, né? E não paga o que você estava vendendo. Continue nesse caminho. Não deixe de fazer. Se você. É aquilo. Vamos deixar claro, tá? Se você quer trabalhar algo que você acredita que é altamente diferenciado, que tem qualidade, que tem valor agregado. Tem confiança, né? Você tem que achar o público-alvo que vai estar alinhado para isso. A Jônia está comentando isso agora que você está falando. Ela não tinha confiança nos produtos. E também ela vendia numa região que não valorizavam. Mas o que aconteceu? A tia dela levou os bolos para vender numa região mais conceituada, Ibirapuera. E graças a Deus, toda semana tem encomenda de bolo no pote. Ela mudou muito, né? É assim, gente, a questão de consumo, ela depende muito. Vamos pensar que a gente tem não sei se vocês já ouviram falar, que é a pirâmide de Maslow, que é uma escala mesmo, aonde você tem na base da pirâmide a sobrevivência, depois você vai vindo e vai aumentando o nível de desejos e de querer ter coisas, mas a primeira base é a sobrevivência. E tem determinados produtos que muitas vezes acabam não estando alinhados para esse momento da sobrevivência. Então, por isso que é importante, tá? Bom, gente, olha, a nossa live aqui foi 1h20. Eu acho que a gente se deixar vai até amanhã. Mas, olha, tem um comentário aqui, ó, melhor live. Que isso. As outras que vão vir pela frente, espero que vocês vão ver só, as outras que vão vir pela frente, a gente vai entrar em cada assunto polêmico, cada assunto que vai ser assim, vai ser porreta. Mas que bom que vocês gostaram, que bom que a gente está na mesma vibe. Gente, convidem outras pessoas para participar das lives. Aqui, o objetivo é a gente compartilhar o máximo de conhecimento, para a gente ajudar as pessoas, o máximo que a gente conseguir atingir de pessoas e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Esse é o objetivo da Vivenda, ajudar pessoas. Quem ainda não se inscreveu no canal da Insight, vai lá, corre lá, se inscreve no canal, que é o canal de empreendedorismo. É um canal onde eu dou várias dicas de empreendedorismo e a gente também tem várias entrevistas com vários empresários. Então dá para vocês também sugarem um monte de coisa. E é isso. E daqui a 15 dias a gente está de novo aí batendo esse papo. Legal, muito bom. Muito bom. Fechou? Fechado. Um abraço, gente. Um abraço. Até a próxima.
Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado pela live, tá, Anderson? Foi maravilhoso. Obrigado mesmo. Vi até daqui 15 dias. Tamo junto aí. Daqui 15 dias, mais um assunto aí fervendo pra gente, tá bom? Tá bom. Obrigada, tchau. Tá bom, muito obrigado, Anderson. Tchau. Pessoal, obrigado, hein?